A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos e agora eu vou partir para o 9º mandamento, o penúltimo mandamento. Então, no próximo vídeo estarei terminando essa breve análise a respeito dos 10 mandamentos e sempre lembrando que o objetivo desta pequena análise a respeito dos 10 mandamentos é para que você venha compreender, porque esta é a finalidade da lei de Deus, venha compreender pela própria lei de Deus, com o pecador você e eu somos, com o pecador, com pecadora é a humanidade. E porque nós devemos reconhecer, nunca é demais enfatizar, nunca é demais repetir aqui, que a necessidade disso é que nós venhamos sentir necessidade de Cristo, necessidade de salvação. Que venhamos também reconhecer que nós não podemos salvar a nós mesmos. Não é pelo mero cumprimento da lei de Deus que nós não conseguimos cumpri-la de uma forma satisfatória, de uma forma plena, de uma forma perfeita, que nós vamos conseguir ser salvos, a não ser pela misericórdia de Deus. Mas para que serve a lei então, se Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir a lei em sua integridade, em sua plenitude? A própria Bíblia Sagrada fala que a lei ela veio para revelar quem nós somos. A lei veio para revelar o que nós somos por dentro. O próprio apóstolo Paulo fala: eu não saberia que cobiçar seria pecado se a lei não me tivesse dito não cobiçarás. Eu não saberia ou não entenderia que adultério seria pecado se a lei não estivesse dita, se não estivesse escrito na lei não adulterarás. E assim sucessivamente. Lógico que nós temos um senso do que é certo e do que é errado na nossa vida, mas muito daquilo que nós consideramos certo, a Bíblia Sagrada considera errada. Porque mostra um padrão moral muito mais elevado do que aquilo que nós consideramos como moralidade dentro de nós. Esse é o objetivo da lei. Mas vamos lá, no 9º mandamento, a palavra de Deus nos traz a seguinte ordem para nós: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho. Quero falar a respeito desse falso testemunho. Antes eu quero aqui ler o Catecismo de Heidelberg, na Holanda. É uma confissão de fé holandesa e é muito interessante aqui, na pergunta 112, onde se fala assim: o que Deus exige no 9º mandamento? Que é isso aqui que eu estou comentando. A resposta é: jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem ter ouvido aquela pessoa. Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade, confessar a verdade francamente. Também devo defender e promover tudo quanto puder a honra e a boa reputação de meu próximo. A grande questão é: você e eu, nós temos feito isso? Você já notou quão rápido nós somos em julgar as pessoas? Quão rápido nós somos em dar um parecer com relação a algo que nós ouvimos a respeito de terceiros, a respeito de determinadas pessoas? Já notou quão rápido nós somos em já formular rapidamente um conceito ou preconceito com relação àquilo que nossos olhos estão enxergando, aquilo que está diante de nós? Nós já batemos o martelo e afirmamos, o martelo do nosso julgamento, nos colocando como juízes, e já afirmamos rapidamente: é isso ou é aquilo, quando na verdade não é. Na maioria das vezes, creia, na maioria das vezes nós erramos, porque nós não somos bons julgadores, nunca seremos bons juízes. Um bom juízo só pertence realmente a Deus. Isso não quer dizer, logicamente, que nós não temos que pesar na balança da sensatez, não podemos julgar o certo do errado. Mas com relação às atitudes dos nossos irmãos, com relação às atitudes das pessoas, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque frequentemente nós poderemos estar caindo em pecados gravíssimos, que é o pecado do mau testemunho, de dar um falso testemunho. Dar falso testemunho quer dizer você afirmar coisas que não são verdadeiras com relação a alguém. Isso é falso testemunho. É você inverter os fatos. É você fazer isso de modo a prejudicar o seu irmão.
Você lembra daquela passagem quando Cã, um dos filhos de Noé, o viu dançando nu, quando ele estava embriagado por excesso de vinho, e Cã saiu espalhando aquilo para os seus irmãos? O que aconteceu com Cã? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em outras traduções, no lugar de Cã está como cão. Sem, Cão e Jafé, ou Sem, Cã e Jafé. Pois é, Cã, o filho menor, ali ele saiu espalhando para os seus irmãos, que ele tinha visto seu pai nu, o pai deles nu, que estava ali ridiculamente dançando, etc. Na verdade, aquele filho Cã ali, se vocês lerem a palavra de Deus, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado por Noé mais tarde, devido a isso. O que a Bíblia Sagrada quer nos mostrar com relação a isso? Que quando nós difamamos as pessoas, quando nós damos falso testemunho a respeito das pessoas, perdão, nós sofremos as maldições da lei de Deus com relação a nós mesmos. Nós não costumamos falar que quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 dedos contra nós, 3 dedos contra nós e um apontando para o céu, como testemunho daquilo que estamos fazendo, que estamos apontando o dedo para alguém? É lógico que nós também não devemos fechar os olhos para todas as atitudes erradas das pessoas. Temos que julgar no sentido de ter discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se alguém errou, deve sim ser repreendido, deve sim ser chamado a atenção, mesmo com amor, mas deve ser chamado a atenção. Nós não podemos fechar os olhos diante de toda injustiça. Jesus não fez isso. Jesus não fechou os olhos diante de toda injustiça. Jesus chamou até mesmo de hipócritas os fariseus da sua época, de raça de víboras. E ele não estava fazendo um julgamento da mesma forma, no mesmo nível que nós fazemos um julgamento com relação às pessoas. Porque quando nós julgamos sem conhecimento real dos fatos e também partimos do princípio de que no fundo, nós queremos realmente prejudicar aquela pessoa, nós queremos difamar aquela pessoa. Porque o que é difamar uma pessoa? É você fazer com que aquela pessoa seja enxergada com maus olhos por todas as outras pessoas, fazendo com que aquela pessoa perca o crédito diante da sociedade, diante do círculo de pessoas a que ela pertence, dentro da igreja, fora da igreja, fazendo com que aquela pessoa venha sofrer grandes danos morais aos olhos das outras pessoas, pelos olhos das outras pessoas e pela boca das outras pessoas. Não podemos esquecer que aquilo que nós também falamos como um falso testemunho de uma pessoa vai proliferar em diversos outros falsos testemunhos na boca de muitas outras pessoas desavisadas, tanto quanto nós estamos desavisados, invigilantes com relação às pessoas. O último fator é que nós somos tão pecadores e tão falhos quanto aqueles a quem nós dirigimos nosso falso testemunho. Então devemos vigiar, fazer como Davi, colocar um cadeado em nossas bocas. Tem um salmo na palavra de Deus que o próprio Davi ele fala que Deus destruirá aquele que difama o seu próximo às escondidas. Olha só, Deus destruirá, se não estou enganado, está no Salmo 101. Deus destruirá, eu destruirei aquele que difama o seu próximo às escondidas, ou às ocultas. Então, olha a gravidade disso. Falso testemunho é muito sério. É você afirmar algo que você não viu. É você afirmar algo que você não tem um conhecimento pleno daquilo com relação a determinada pessoa. Isso é falso testemunho. E todos nós caímos nisso. Todos nós, uma ou outra hora na vida, em algum aspecto da vida, algum tempo da vida, ao longo da vida, nós acabamos quebrando esse mandamento, nos tornando culpados diante de Deus. Venhamos fechar a boca mais, venhamos nos silenciar mais do que falar pelos cotovelos. Amém? Fique com Deus, que Jesus te abençoe.